De volta com Mãos e Mentes, hoje conversando com Beto Albuquerque, deputado federal, ex-candidato à presidência da República. Vamos retomar a pergunta que ficou antes do intervalo. A sua percepção de Brasil, depois dessas tantas viagens e depois de ter frequentado e podido estar em lugares tão diferentes, tão exóticos para quem é aqui do Sul, de Passo Fundo, por mais experiência que tenha, dá para definir Brasil de forma diferente depois dessa experiência? O Brasil é um país difícil de compreender, porque quando você fala de São Paulo, por exemplo, uma campanha te põe a andar não só na capital, né, te põe a andar no interior ou na periferia paulista, onde tu vê, né, a vulnerabilidade da segurança, a violência contra as crianças, contra as mulheres, né? Nós visitamos várias casas de apoio, existem muitas. E você vê a seca em São Paulo e você vê, de certa forma, em alguns lugares do Nordeste, né, políticas que já saíram dessa crise, mesmo na dificuldade. A Paraíba, o Piauí tem experiência, o Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, né, tem muitas experiências. Então, é um Brasil dinâmico, né? Em muitos lugares temos, em medidas proporcionais, os mesmos problemas, né? Agora, o que falta no Brasil? Falta uma melhor distribuição, né, de recursos para que esses municípios mais periféricos do interior, seja do Nordeste ou do Rio Grande do Sul, né, possam fazer mais daquilo que são cobrados. Há uma cobrança também, uma das percepções é que é uma excessiva centralização de poder em Brasília. O que é um equívoco. O poder político, o poder econômico em São Paulo, que não é discurso de gaúcho brabo com o mundo, não é isso? Não. É um fato, quer dizer, São Aliás, Paulo concentra... E essa foi uma eleição, né, pela primeira vez que você não tinha no eixo da disputa um paulista. Né? Você tinha um mineiro... Uma mineirucha e o Oiapoque e o Chuí. E uma nortista. O Oiapoque e o Chuí, que era a Marina e eu. Sim, né? É verdade. E dois mineiros, e a Dilma, que tinha algumas relações aqui com o Rio Grande do Sul, mas você não tinha uma candidatura que representava, né, esse epicentro. Né? E o interessante é que nós, até 15 dias antes da eleição do primeiro turno, Marina e eu liderávamos a pesquisa em São Paulo. Né? Um negócio impressionante, que depois ela se voltou toda na candidatura do Aécio, já no dinheiro, primeiro turno. É poder econômico? Eleição é poder econômico? Funciona muito. Os dois, mas assim, se tivesse que escolher poder econômico e bom projeto, o que é mais importante numa eleição? No modelo, não na sua convicção, no modelo atual? No modelo atual, o dinheiro faz uma campanha. Você não precisa ter projeto, proposta, se tiver grana, vai. Você tendo tempo de televisão e muito dinheiro, você transforma o que você pensa numa Disneylândia maravilhosa. Né? Você não mostra a realidade. Eu não vi o Brasil real na propaganda eleitoral, não se discutiu o problema que está hoje aqui, a decisão de voto ela ainda é muito emocional no Brasil, ela não é racional. Não. E eu não estou dizendo que é melhor ou pior. É nós contra eles. Se a gente olhar, por exemplo, debate eleitoral nos Estados Unidos, os caras vão antigamente com quadro negro e com números, discutindo hard, pesado. Quando se fala em muito dinheiro em campanha, é verdade, a discussão se o dinheiro tem que ser público ou privado, ou pode ser um mix dos dois. Eu acho que o problema nosso aqui é baratear as campanhas. Por exemplo, proibir essas altas produções nas eleições. Eu vi o custo do marqueteiro da presidenta Dilma, o João Santana, 70, 80 milhões de reais é o que ele recebeu. Cachezinho. Entende? Que é um cachê desse tamanho. Então é o seguinte, vamos fazer uma campanha mais honesta, vamos botar o cara aqui como eu e tu estamos e vamos falar. Mas sem pirotecnia, sem essas altas produções em que tu faz a transposição do São Francisco, mesmo não existindo, aparecer com água. 3D. Em 3D, água azul, maravilhosa, sabe? Mas tu vai lá, não tem a água. Isso é o dinheiro que faz. Isso é o dinheiro que faz e está errado. Então, eu acho que independente se o financiamento ele é público ou privado, primeiro, tem que baixar os custos de tudo isso, proibir isso tudo, entendeu? E fazer com que o cara apareça como ele de fato é. Né? Porque uma coisa é você falar com o marqueteiro aqui no ponto dizendo o que tu tem que falar. Outra coisa é você ter que falar, como lá no debate, aquilo que você pode e conhece e faz. Eu acho que essas mudanças elas são extremamente importantes. Eu acho que o Brasil ele não foi visto na eleição, como sempre. Lá em 2010 não se discutiu os problemas da economia, agora pouco,
né, se tratou de novo mais da desconstrução dos outros, dos ataques. Temas como política externa, por exemplo, não se discutiu. Que são assim, fundamentais. A inserção do Brasil no mapa do mundo, né? Como nós queremos ser percebidos, nossas relações. Eu não vi todos os debates, mas eu vi 80% dos debates, inclusive mediei 2 aqui para governador, mas o tema não surge, não aparece, fica naquele negócio de eu sou mais bonzinho, então malvado. Então aí fica um debate muito interpessoal e não exatamente no conteúdo. E a grana é capaz de fazer tudo na televisão, né, para transformar, né, uma proposta ou algo que não existe em existente. Tentando puxar um lado um pouco mais pitoresco, assim, teve aquele negócio que me lembro da campanha do Fernando Henrique de comer buchada de bode, essas coisas. Tem que encarar essas ou não? Tem que encarar, né? Tem que encarar e fazer cara de quem está gostando. Né? Mas eu já comi buchada de bode, sabe que é bom, rapaz. É bom? É bom. Lembra na campanha do Fernando Henrique, isso virou uma espécie de símbolo de uma violência que o candidato faz contra... Agora o cara tem que ter estômago, tem que ter estômago forte. E qual foi assim, o lugar mais diferente, a comida mais exótica, alguma palavra... Não tinha muita comida exótica porque a Marina é cheia de restrições em razão da contaminação que ela teve no passado. A alimentação dela é super restrita, ela come ali um franguinho e depende também de que azeite é usado, um arroz, um franguinho, nem todas as saladas, ela é muito restrita. Então, eu dizia para ela, né? Saudade de churrasco e carreteiro. Eu digo, Marina, desse jeito eu vou brigar com você, essa boia pequena. Porçãozinha pequenininha. De avião pequenininho. Eu louco por um churrasco, né? Mas não teve jeito. Nós tivemos que encarar A questão secretariado aqui no Rio Grande do Sul foi ano passado, não foi esse ano que eu saí? Que saiu. Não, eu saí em 2002, 12. Saiu em 12, ano retrasado. E propusemos a saída do partido, do governo, já também, logo em seguida. O que ficou dessa experiência, assim, de secretaria? Eu me arrependi de ter sido secretário. Acho que foi um equívoco meu ter sido secretário mais uma vez. Né? A forma como as coisas são gestadas, né, pelo atual governo, né, diferem do que eu penso. Eu sou um cara mais pragmático e acho que quando você tem que realizar alguma coisa, você tem que olvidar os esforços para fazer aquilo e não ficar fazendo 200 reuniões ou intermediando, né, várias pessoas sobre o mesmo assunto. Eu tenho uma divergência sobre esse tipo de jeito de governança, né? Eu me arrependi de ter ido ao governo e digo mais, eu me arrependi de ter ajudado o PSB, ajudado o PSB a entrar na coligação, né, que elegeu o Tarso Genro e de entrar no governo também. Houve realmente uma ruptura. Eu notei, o governador teve aqui há poucos dias e também deu uma declaração mais ou menos nesse sentido, assim, de que até perguntei para ele do que ele achava que não tinha sido bom no governo, o que faltou, e ele foi direto para a questão dos acessos asfálticos e disse, eu não sei se eu vou reproduzir exatamente, mas o que ele disse é isso, que perdeu 2 anos ali com o PSB, que não conseguiu implementar e que depois, quando conseguiu fazer o que tinha que fazer, acabou não dando tempo para cumprir com a promessa de fazer acesso asfáltico a todas as regiões. Parece que esse sentimento ele é de parte a parte, assim, de que não deu certo essa liga. É que eu considero, o pior político que eu considero é o dissimulado. É aquele que fala na tua frente alguma coisa e fora fala outra coisa. Eu não consigo conviver com gente assim, né? Porque nós enfrentamos todo tipo de dificuldade no início daquele governo. A RBS denunciou uma fraude de pardais, nós tivemos que fazer uma força-tarefa junto ao Dyer, levantamos problemas, punimos servidores. É evidente que o clima não era bom, mas isso não é um problema do gestor, isso era um problema do que aconteceu, né? Agora, os nem 24 meses que nós ficamos na secretaria, talvez tenha sido o período em que mais executamos de obras. Mas não adianta eu fazer essa discussão, porque o julgamento do que aconteceu na eleição agora, ponto. Esse é o julgamento do governo atual, né? Venceu Sartori, perdeu o Dr. Tarso Genro. Esse é o julgamento da administração vigente. Então não adianta querer achar responsável ao PSB na infra, não. Um governo, quando ele é julgado sobre tudo, né? E o povo não quer mais conversa, o povo quer solução para os seus problemas, porque conversa todo mundo inventa, faz reunião, mas eu vou lá ouvir o que vocês querem, não adianta ouvir o que você quer se eu não consigo fazer o que você quer.
Então os governos têm que se tornar mais resolutivos, têm que trabalhar mais com meritocracia, né? Tem que correr atrás de resultado, medir resultado. Eu acho que isso é preciso ser feito na moderna visão hoje de você gerenciar com pouco recurso, né, como é o caso do estado do Rio Grande do Sul. Vamos fazer um intervalo, depois vamos falar de futuro? Vamos falar. Já voltamos.